Como desenvolver a autoestima, hein, mulherada? Essa é para vocês, porque eu sei que é um dilema de muitas mulheres. E como eu já tenho até outros vídeos gravados aqui no canal, reforça você que a autoestima ela é um processo de construção e eu tenho certeza que disso você já sabe. Agora, como de fato eu consegui construir uma autoestima forte? Aquela em que eu posso ouvir críticas e filtrar as críticas e poder saber quem eu sou e aumentar o meu processo ali de autoeficácia, eu saber das minhas capacidades. Primeiro ponto para a gente construir a nossa autoestima não é esquecer o nosso passado. Por quê? Porque a memória, ela tá ali, a memória ela fica. A gente não consegue apagar as histórias que nós vivemos. Nós conseguimos minimizar a dor que nós sentimos sobre tudo isso. Nós conseguimos dar respostas a tudo isso que nós passamos. E a resposta para dentro de nós para algumas pessoas. Então, às vezes ao longo da sua vida você ouviu, por exemplo, de uma mãe palavras que te invalidaram. A mãe, ela pode ter entrado ali dentro de você em um lugar de super importância e aquela voz ainda tá ali falando com você. A questão é tirar, né, esse lugar em que ela estava e agora ficar ali com aquela gratidão, aquele respeito, mas você se livrar do peso que ficou em você. Então a questão é agora como que você reage a tudo isso. Nós não conseguimos mudar o outro, nós conseguimos mudar a nossa forma de reagir a tudo isso. E o que é a autoestima? A autoestima é a estima que eu tenho por mim mesma, é o valor que eu me dou. Eu percebo ali as minhas qualidades, eu preciso enxergar quais são as minhas emoções e não lutar contra elas, mas saber balancear e equilibrar elas. Na hora que vem uma situação difícil, eu posso sentir muita raiva. Às vezes eu tô com muito sono, eu sei que quando eu tô com muito sono, eu me conhecendo, eu posso ficar com o humor alterado. Então eu criar as minhas estratégias ali de enfrentamento para eu não reagir e ser grosseira com alguma pessoa. Então eu me conhecer é um dos grandes passos para a gente poder de fato ter uma autoestima forte, esse autoconhecimento. E no momento em que eu me conheço, eu crio as minhas estratégias para eu lidar com todas as situações que vêm ao meu redor. Criando essas estratégias, ok, agora eu preciso criar as estratégias certas, as estratégias que vão me colocar nos lugares em que eu mereço. Então, se eu quero estar em um determinado lugar profissional, por que não eu fazer o meu máximo ali, o meu possível corretamente, né? Então assista também aí o vídeo que eu falo sobre a disciplina em que nós pensamos em hábitos corretos, não apenas fazendo coisas, mas fazendo as coisas exatas que vão me levar para lugares mais altos, lugares melhores. Por que eu não posso sentar numa mesa melhor? Por que eu não posso estar com condições melhores de vida? Por que eu preciso me conformar com sempre os mesmos resultados? Então, a autoestima também passa por aí. E não falo apenas de dinheiro. Tô falando, às vezes, de você entrar em um restaurante que você nunca entrou, que você queria. Às vezes nem é tão caro assim, mas você simplesmente não foi. Por que não se permitir estar naquele momento? Por que não se permitir estar com determinada amiga que você não vê há tanto tempo? Tudo isso vai reforçando o seu valor, as suas crenças e o seu valor. Aonde está o seu valor? Eu sei que muitas mulheres às vezes esquecem onde está o seu valor. Qual é o lugar em que eu possa me sentir valorizada? Eu quero te dizer que existem pessoas que estão cercadas por outras pessoas que não se sentem valorizadas e outras que estão rodeadas dessas mesmas pessoas e se sentem valorizadas. Outras estão com muito dinheiro e não sentem o seu valor. Outros estão com pouquíssimo dinheiro e também não sentem o seu valor. Por quê? Porque aonde está o meu valor? Ele não está em pessoas, ele não está em coisas, ele não está no dinheiro, ele está em você. Ele não depende da voz do outro, ele depende do quanto você acredita em você. É um olhar para si. É como se fosse aquela imagem. Imagina que você já deva ter ouvido essa frase. Ela parece meio ruim, meio pesada, mas é aquela frase assim: nasci sozinho, morrerei sozinho. É como se fosse isso. Muitas das vezes nós precisamos tomar as decisões
em que estamos apenas nós, mesmo rodeados por filho, marido e pessoas e parentes e muitas pessoas ao nosso redor. Só que o passo de ser feliz, o passo de abaixar a dor do que eu vivi, do que eu não vivi, do que eu quero viver, as minhas escolhas, elas vão depender unicamente de você. Elas dependem unicamente de mim. Elas dependem da pessoa. Elas não dependem de nada que aconteça. Então é importante você lembrar disso. Às vezes o que ia acontecer vai reforçar aquilo que você está sentindo, né? Mas o principal é o que está passando aqui dentro. Por isso que eu falo tanto aqui no canal sobre pensamentos, sobre emoções e comportamentos. Ou seja, qual é a sua forma de funcionar? Porque a sua forma de funcionar, ela vai impactar o sentimento de autoestima ou o sentimento de não autoestima. Então é importante você cuidar de você. Cuide do que passa na sua cabeça. Quando vier um lixo, não deixe esse lixo ficar por muito tempo. Evite palavras que às vezes podem ser ofensivas para o outro que depois vão ficar ali remoendo dentro de você. Então existem tantas estratégias, tantas formas de você enfrentar esses maus pensamentos, por isso que também será de forma individualizada com o apoio de um profissional da psicologia. Procure um psicólogo para poder acompanhar você nessa jornada de autodescoberta e também de flexibilização de determinados pensamentos, emoções que atrapalham a sua autoestima. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com mais mulheres que precisam fortalecer a sua autoestima e até os próximos vídeos.